neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Pode o mundo ver Cristo em ti? Pensemos, ouvintes, na Bíblia Sagrada, explicada, interpretada, manifestada
pelo próprio autor dela. Conhecer a Bíblia é muito bom. É um grande passo. É um passo necessário. Mas conhecer o autor da Bíblia se torna muito mais necessário. São como 2 mais 2. Na verdade, obtemos uma soma de 4. 2 mais 2. 2 seria conhecer a Bíblia, mais 2 seria conhecer o seu autor. Mas conhecer não intelectualmente, o que resultaria na mesma coisa. Não adiantaria coisa alguma, pelo contrário, seria muito pior. Jesus Cristo, o autor do livro, que está impresso no livro, disse: melhor fora não conhecê-lo do que, conhecendo, não vivê-lo, não ter a experiência da vida vivida. Então, na verdade, eles dizem, os incrédulos, os céticos, dizem: papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Mas que papel bem-aventurado? Que papel que foi tão feliz, este papel que aceitou tudo que Deus diz. O homem aceita tudo. A mulher aceita tudo que se propaga hoje. Mas bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher, que aceita tudo que Deus diz. Aí já deixaria de ser Deus impresso num papel que aceitou tudo, para ser Deus impresso e expressado numa vida, num homem, numa mulher que aceitou tudo que Deus disse naquele papel. As mulheres estão aceitando tudo o que eles dizem num papel, numa revista, num figurino, na imagem de um televisor, e assim por diante. E logo aquilo fica impresso, expressado em seus corpos, manifestado em suas vidas. Os homens, pela mesma forma, estão fazendo o mesmo. Então aqui nós já estamos vendo um lado e o outro da coisa. E o Espírito de Deus tem nos posto diante de vós justamente para mostrar estas verdades, nas quais devemos segurar como entre a vida e a morte. Deus impresso no papel seria apenas o quê? Um meio pelo qual ele se imprimiria, se expressaria, se manifestaria através daqueles que tomam este papel, escrito com letras sagradas. Vale a pena nós fixarmos numa coisa muito importante, que neste papel, que estão em letras, na verdade escritas por homens, mais ou menos 40 escritores escreveram a Bíblia, um separado do outro, às vezes até por milhares de anos, centenas de anos, mas nenhum chocou com o outro. Choca nas compreensões humanas, nas interpretações humanas, mas sob a revelação do Espírito Santo não há um choque entre 40 escritores. Isto é profundo. Mas aqui está o papel no qual Deus está impresso. Para quê? Para deste papel ele passar para aqueles que creem neste papel, para aqueles que creem nestas letras, e assim se manifestar, como o diabo tem feito através de papéis também. Ele tem se transmitido para as mulheres e para os homens, com suas modas, com seus vícios, com suas propagandas funestas,
destrutivas, perniciosas. Muito bem. Não se dá valor no papel. Quando o papel traz alguma coisa que não combina com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós desejamos, mas deveria ser justamente o contrário. Nós devemos combinar com este papel, porque este papel combina conosco. Quando o nosso espírito combina com ele, não somente quando queremos uma promessa de cura divina, não devemos ser crentes de caixinhas de promessa, mas devemos crer de tal forma que essas sagradas letras se manifestem em nossas vidas. Porque neste papel há promessas, dentre as quais nós queremos destacar a do novo céu e da nova terra, precedida pelo arrebatamento. Quando Jesus vier buscar aqueles que deram crédito nas sagradas letras, e elas foram transmitidas para suas vidas, de tal modo que Cristo pudesse ser visto neles, ele não vem buscar a Bíblia. A Bíblia ficará nas estantes, a Bíblia ficará nos púlpitos, a Bíblia ficará nos lares. Deus vai levar são aqueles que viveram a Bíblia. Ele não vai arrebatar esse mundo de papel para os céus. Ele não vai levar este mundo de Bíblias, traduzidas em todas as línguas e idiomas. Ele vai levar aqueles que viveram estas Bíblias, aqueles que creram nesta palavra e viveram esta palavra. Graças ao Senhor. Como Timóteo foi criado nas sagradas letras, instruído por uma avó e uma mãe que deram crédito nas sagradas letras, transmitindo-as assim para seu filho e neto. Oh, que riqueza incomensurável! Que herança que se pode deixar! É isto justamente a Bíblia transmitida através de sua vida. Vamos adiante. Paulo está escrevendo aos Romanos capítulo 1, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes em seus discursos, em seus credos, em seus dogmas, em seus sermões, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, etc., etc. Leiam os Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, e vocês vão constatar, vão concluir por que tanto homossexualismo, que não passa de sodomismo, o que é crime. Por que tanta perversão entre as mulheres, que têm mudado o uso contrário à natureza? Homens se inflamando com homens, e sendo condenados não somente aqueles que praticam tais coisas, mas também aqueles que consentem, que toleram passivamente e que os defendem. Paulo os condenou de tal forma através do livro, dizendo que Deus os abandonou às suas paixões infames. Ele está dizendo, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem,
mas também consentem aos que as fazem. Ouvintes, a natureza é uma Bíblia. Nós temos o livro impresso, a Bíblia Sagrada. Temos a natureza, a qual tem sido destruída pelos seus próprios defensores. Quem foi que matou a Cristo? Foram os defensores de Deus. Foram os pagãos que crucificaram a Cristo? Vocês pensam que Caifás, Anás, os fariseus, os sacerdotes, pensavam em si mesmos que eles estavam crucificando o Messias? Não, absolutamente não. Eles estavam matando o Messias. Eles estavam crucificando o Messias. Eles estavam matando Deus pelo qual eles matavam. Eles honravam com seus lábios, mas os seus olhos estavam vedados para verem ali, naquele corpo, a manifestação de Deus. Mas as obras de Jesus os deixou inexcusáveis. Como a natureza deixa todo homem inexcusável, a sua vida, minha irmã, deixa toda a sua família inexcusável diante de Deus. Não é o seu falatório. O seu testemunho fala mais do que gritos, do que línguas estranhas, do que profecias, do que cura divina, do que todo poder manifestado em dons carismáticos. É a vida vivida que deixa o mundo inexcusável. Aquela fábrica de milhares e milhares de funcionários fica inexcusável através da vida de um simples funcionário, de um varredor que tem Cristo imprimido em si. Pode o mundo ver Cristo em ti? O mundo está inexcusável. Agora prestem atenção. Voltem para aqui nesse instante. Voltemos àquela pergunta. Os sacerdotes, o sumo pontífice de então, mataria Deus? Não, não mataria Deus. Mas, no entanto, matou a Deus. Crucificou a Deus. Os sumos sacerdotes, o sumo pontífice deste século, os líderes religiosos deste século, matariam a Deus? Oh, não, absolutamente. Eles estão falando em Deus, eles estão fazendo uma grande coisa. Eles estão fazendo uma grande obra. Sim, ele fala de dois elementos, dizendo que eles são de Deus. Que eles estão fazendo uma grande obra. Eles falam de Deus, pregam Deus, matam por causa de Deus, morrem por causa de Deus. Mas, no entanto, crucificam a Deus, rejeitam a mensagem no seu devido tempo, no seu devido momento. Eles estão lutando para defender a natureza que eles próprios estão destruindo. Ninguém tem culpa disto. Isto é profecia. Tudo tem que se cumprir. Está escrito que tudo se cumpriria. Tudo isso que temos visto é prenúncio, é anúncio, é ultimato que Deus tem enviado novamente um profeta à terra. E esse profeta, encontrando um rabino que tem a mesma fé de Caifás e Anás, e aquele rabino disse para o profeta: vocês são os pagãos. O profeta perguntou: por que, rabino? O rabino lhe respondeu com segurança: porque vocês repartem Deus em três partes. Dizem que Deus são três pessoas distintas. O profeta lhe respondeu: não, rabino, eu não creio nisto. Mas me diga uma coisa, rabino, quem será o Messias quando ele vier? Ele disse: Deus. Deus mesmo. O profeta continuou lhe dizendo, lhe interrogando: escute, rabino, me mostre onde Jesus Cristo falhou em cumprir tudo que o Messias seria aqui na terra. O rabino começou a chorar
E lhe disse: se eu pregasse estas coisas, eu mendigaria o pão. Sim, meus ouvintes, aqui está o segredo, porque a maioria dos líderes não aceita a mensagem do profeta desta era. É porque eles perdem as suas mulheres, os seus homens. É porque eles os porão fora de suas igrejas. Eles os expulsarão se eles pregarem este livro revelado conforme o profeta de Deus veio pregando, mostrando nas Escrituras a posição, o lugar certo da mulher e do homem, mostrando que Deus não são três, mas que a Trindade de Deus é a manifestação de um só Deus, uma só pessoa, um só que é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. É o Pai manifestado no Filho, e o Filho manifestado em seu corpo, que é a igreja, pelo Espírito Santo, que faz deste corpo o Filho de Deus, e manifesta Deus ao mundo, deixando todo o mundo inexcusável, como a árvore, a natureza, os peixes, os animais, toda a natureza anuncia as obras das mãos de Deus, deixando todo homem inexcusável. Também a sua vida, minha irmã, sua vida, meu irmão, anuncia as obras de Deus. Jesus disse: crede pelo menos por causa das obras. Mas matam, destroem para evoluir. A mesma ciência que transplanta um coração para salvar um homem ali, joga bomba sobre crianças acolá. A mesma ciência, porque ela é a árvore da ciência do bem e do mal. Mas a árvore da vida não faz isto. Ele veio para dar vida e vida abundante, enquanto o inimigo veio para roubar, para matar, para destruir através de quê? Dos meios avançados, para se beneficiar de uma energia. Tem disponível em suas mãos o que destrói, o que mata. Mas para quê? Para cumprir as Escrituras, para cumprir o assim diz o Senhor. Eles sabem que a terra está sem condição de vida. A terra, os homens estão como aquele menino que passou dentro do cemitério assoviando, bem alto para dizer que não tinha medo. Mas estava todo arrepiado de medo, assoviando bem alto. Assim estão os homens, dando seus subios, seus apitos, seus gritos, seus últimos gritos, lançando mãos de meios daqui e dacolá, bem intencionadamente, para salvarem-se a si mesmos. Mas quem segura os tratores derrubando as matas? Quem pode educar? Quem pode modificar a natureza humana, que para evoluir está matando, matando, matando e destruindo? Não. Não é aquele bichinho que você mata e come com ações de graças que está destruindo a terra. Não. Absolutamente não. O profeta desta era condena todos os crimes contra a natureza, como condenou os crimes contra a Bíblia Sagrada, que os credos e os dogmas têm cometido durante as eras. Mas fique sabendo, é da Bíblia que você tem que tirar. Deus disse para Pedro: mata e come. Não jogue fora, mas come. O que Deus faz puro para a sua sobrevivência. Vamos, aqui está o corpo morto. E onde está o corpo morto? A juntar-se as águias. Coma da palavra de Deus. Viva da palavra de Deus. Viva pela palavra de Deus. E dentro, em breve, estaremos no Éden restaurado, no milênio. Porque aí então não haverá nenhuma destruição. Deus os abençoe, ouvintes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet
é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Temos tristeza, temos também aflição, mas no céu descansaremos, livre das tribulações. Gozo infinito no céu haverá, quando chegarmos a Santa Sião, pois toda lágrima Deus enxugará, dos que vencerem as tribulações. Esperança daqueles que aceitarem a Jesus é este gozo infinito que terão no céu de luz. Gozo infinito no céu haverá, quando chegarmos a Santa Sião, pois toda lágrima Deus enxugará, dos que vencerem as tribulações. Pois deste